Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica, aqui pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda este ano. A Bíblia 365 de Noite da SBB, ela tem um plano já todo organizado e nós estamos seguindo o mesmo. Eu tenho certeza que a cada dia você aqui conosco no canal, você estará avançando através da leitura da Palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquele like também e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 193, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 15, Isaías 45, Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. 1 Reis, capítulo 15. O reinado de Abias de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalom. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Heteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Asa, de Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalom. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depois também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale do Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Judá, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real, e os entregou aos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, porque houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Bet, Maaca e toda a região de Quinerete, com toda a terra de Naphtali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo o que fez e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Nadab,
de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não deixou ninguém com vida e exterminou todos, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Aías de Siló. Por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer, por causa da provocação com que havia irritado o Senhor Deus de Israel, quanto aos demais atos de Nadab e a tudo o que fez, não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. Vamos ler agora Isaías capítulo 45, Ciro, o libertador de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça, que a terra se abre e produz a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. O Senhor é o Criador. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai: porque você gerou? E à sua mãe: porque você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhe serão entregues e serão seus. Eles o seguirão presos concorrentes e se prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos, juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. O Senhor e os ídolos
Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Volte-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua, de mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força, até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Vamos ler agora Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito, e Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Tome a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Diz-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Espero que amanhã. Um abraço. Pra cima!